Tá começando com vocês agora, para a nossa alegria, mais um papinho. E hoje você vai ouvir algumas coisas aqui que talvez você não tenha ouvido ainda por aí. Porra, a gente teve que ir lá na casa dele, pegar ele no colo, vir Foi pra difícil, cá. hein? Vim aberto pra essa resenha aí. Primeiramente, agradecer a você, Vitão, Juninho, parceiro aí. Mas aí, essa parada, cara, essas influências externas, né, que um clube sofre. E, cara, eu tenho visto que cada vez mais isso tem se mostrado presente no futebol. Por exemplo, parece que o Coutinho, pra poder ir pro Vasco... Se tem jogo do Vascão pra bagar. Galera mais dentro do negócio, corrige quando se fala isso, que não... em nenhum momento o Coutinho falou, olha, eu só venho se mais... O Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Aonde que entra, na tua visão, o papel, assim, do diretor de clube? De falar assim, meu irmão, quem manda nessa porra aqui sou eu. Quem manda nessa porra aqui sou eu! No caso do Vasco, é simples. Amigo, não tem dinheiro. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do E a barreira vai virar baile. O Coutinho teria aceitado algo em torno de 600 mil. Só no Vasco ele aceitaria isso. A marca do futebol brasileiro é de dirigentes sem convicção, contratando pra tampar buraco. O Flamengo, de 19, ele queria o Renato, como o Landim venceu a eleição, o Marcos Braz queria o Renato Gaúcho. Aí o Renato tava na fase de renovação com o Fluminense, o Renato embromou ali um tempinho, aí bateu o martelo, vou ficar no Grêmio. Aí o Flamengo teve que mudar. Plano B, Abel Braga. Pô, Renato e Abel Braga não tem nada a ver um com o outro. E aí veio o terceiro, Jesus, que não tem nada a ver com os outros dois. E quem trouxe o Jesus pro Brasil foi o Zé do Táxi, que é um dirigente do Vasco histórico, milionário. É amigo do Jesus, que é português. Trouxe o Jesus, ele mesmo falou pro Jesus, Jesus, eu não tenho condição de te pagar o que você ganha no Vasco. Aí ele foi lá no Galo, até num jogo Flamengo Ele e foi no Atlético. jogo, pô. Tinha já na época no Galo os irmãos lá, o pessoal que bota dinheiro, mas o Elias Contonachala, que foi ele trabalhou com o Jesus no Sporting, e nessa vez que o Jesus estava aqui visitando lá o Galo, o Jesus conversando com ele sugeriu pro Jesus, não vem pro Galo. A gente não tá preparado pra ser campeão agora. Puxar agora pra um pouco do rádio. 10 anos de Tupi. 10 anos de Tupi. Você não Legal. sabe que é Tupi? Vai Não pesquisar. tá ligado. Quando eu entrei em outubro de 2012, eu já entrei contratado. Porque eu não falo isso sem menor pudor, porque se eu fosse ruim, eu teria rodado logo, mas eu fui com indicação. É bom, tá bom. Eu fui com indicação e fiquei, porque meu pai dirigia pro ministro do Tribunal de Contas, um dos ministros, né? Dr. Marcos Vilaça. E aí ele gostava muito de mim, assim, meu pai comentava que na época que meu pai trabalhou com ele, eu estagiava no Lance. E aí ele é fluminense, né? O ministro Marcos Vilaça. Sabe torcer. Tá chateado igual eu, mas sabe torcer. Pernambucano, Tá vendo? torcedor do Fluminense. E aí meu pai comentava, meu filho é jornalista esportivo, tá estagiando no Lance, tal. Aí quando ele queria saber coisa de futebol, meu pai falava, São Gilberto, e a seleção brasileira aí, ó, vou ligar pro meu filho aqui, ele vai te responder, porque eu não sei nada. Fala aí, Juninho. Aí ele botava pra falar com ele, aí eu conversava com ele e ele se amarrou na minha. Aí vira e mexe ele pedia pra... Liga pro Júnior aí que eu vou perguntar pra ele. E aí... Teve um dia que eu saí do Lance, porque quando mudou a lei do estagiário, 2008, né? 2008, o Lance, que era feito por 70% de estagiário, que fazia tudo, o cara chegou e o RH lá, o pessoal, fez uma limpa de todo mundo que tinha mais de um ano. Fez a barca. Porque senão ele ia ter que fazer retroativo pra galera. E aí eu entrei nessa. Pô, minha demissão foi assim, o meu editor falando, cara, você é pico, eu comentava, eu apresentava o programa, Cruzava, cabeceava. fazia nota pro jornal, fazia tudo. Ele falou assim, Como cara... todo estagiário, fazia café, Fazia caralho. tudo. Largava quando eles precisavam de mim. Olha, tem uma oportunidade de você apresentar um programa aqui. Eu falei, lógico, matava a aula. Aí eles falaram, meu editor, quando foi me mandar embora, falou, cara, você é foda aqui, mas eu vou ter que limpar, por questão disso aqui, eu vou conseguir ficar com um. Só vai ficar porque a gente conseguiu um programa de basquete com patrocínio da Caixa de alguém, e aí vamos pagar o salário dele com esse dinheiro. Eu falei, cara, relaxa e tal. E eu tava indo embora, e meu pai me ligou, e aí eu falei, pô, acabei de sair do Lance e tal. E aí tava com o ministro no carro, tava levando ele pra casa, aí o ministro pegou o telefone e falou assim, ô Juninho, isso aqui, olha, eu vou te ajudar, vou te botar. Só que o coroa não tinha conhecimento nenhum no meio do esporte, né? Então ele ficava perguntando assim, e aí, mas você trabalha jornalista, mas e aí, onde que eu posso te indicar? Porque meus amigos são... Aí eu falei, meu pai, pô, fala pra ele que hoje, assim, rádio, né? É Rádio Globo e Rádio Tupi, onde tem no futebol. Escolheu baixinho tu também, né? É isso, Mas não tem no Rio, né? É. Eu já tinha feito Rádio Perereca aqui, colaborado, não ganha nada. Trabalho assim, eu trabalho, estagiei não, colaborei, né? Porque não ganhava nada. Grandes nomes do rádio começaram em Rádio Perereca.
nesse esquema, Na raça. colaborando. Isso aí. E aí, você tá saindo no dial. Então, a Globo, a Tupi, a Manchete, tinha sempre alguém que ouvia. E ele falava assim, pô, na hora de trocar a equipe e investir em alguém novo, ó, pô, mas tem um menino muito bom lá na Rádio Carioca. E sai baratinho, investimentozinho barato. Solimões da Baixada, que fazia um trabalho nas peladas da Baixada e revelou muita gente. Aí ele chegou um dia e falou pra mim assim, ó... Fala pro Júnior. E lá na Rádio Globo eu mandei uma carta. O ministro é um coroa, né? Ele mandou uma carta pra época pro... Com a vela assim. selando, né? Ele mandou uma carta pra Rádio Globo lá pro esporte. E aí ele falou assim, vai lá. Ele me respondeu, disse pra você ir lá. Eu cheguei lá. O coroa que tava lá, ele não tava entendendo direito. Não sabia nem direito quem era o Dr. Marcos Vilaça. Não tinha também o peso. E aí ele falou assim, pô, qual é a tua condição? Eu falei, não. Tô na faculdade. Aí ele falou, pô, então. Aí já começa a complicar, porque aqui no Sistema Globo, e é verdade isso, estagiário só entra pelo projeto estagiário, que é um puta de um projeto. Você pode ser direcionado pra rádio, TV aberta, TV fechada, Opa, puta que pariu. E aí, assim, a rádio tá nesse processo. Então, assim, se você fosse formado, vou te falar aqui, dá pra dar canetada. É formado, eu te contratava aqui, mas não é o caso. Eu falei, tá. Aí falei pro meu pai passou pro ministro, ficou putaço. Agora eu vou apelar, agora eu vou botar meu especial. Não, aí ele passou um tempão, eu tava no meu último mês de seguro-desemprego, que eu tinha saído do lance, né? Aí o ministro passou um tempão, eu tava lá no condomínio, lá no Recreio, tava na piscina, eu tava bem de vagabundo meu, na piscina. Aí daqui a pouco meu celular vibrou, fui pegar meu pai. Ó, Júnior, pai, amanhã me encontra em Copacabana, na casa do ministro, 8 da manhã, porque você vai ser recebido pelo presidente da Rádio Tupi. O que é isso, pai? Aí já era no mundo dele. Mandou a carta. E olha que o Dinep que quase destruiu a Tupi, né? Mas é um cara que devia muitos favores ao ministro, né? E aí o ministro lembrou, não sei como ele lembrou, porque eu tava um tempo sem falar com o ministro. Aí fez a carta pro Maurício, o Maurício respondeu pra ele, manda ele vir aqui. Aí encontrei meu pai lá na Atlântica, fomos pra Tupi. Nunca tinha ido à Tupi, Tupi ainda era na Rua do Livramento ainda. Aí meu pai me levou lá, cheguei lá na Tupi. Aí o Haroldo Coruja, que tá até hoje lá na Tupi, era o porteiro, me recebeu. Aí, pô, fui lá, aí, 7º andar, pá. Saiu da presidência. Pô, nunca mais pisei lá. Fui no dia que ele me indicou e nunca mais pisei. Ué? Não, putz, o Dinep era uma parada... O assessorista do elevador tinha que limpar o elevador de gente, proibir entrar no dia. Na hora que ele chegava pra trabalhar e subia, se ele encontrasse com algum funcionário, ele demitia o assessor. Como assim, rapaz? Era sinistro, mano. Mas por quê? Coisa de soberba, né? De gente, assim, Ditadura o bagulho. eu falo isso à vontade. Tem uma galera que atinge um status e aí acha que é Deus. Então, assim, o cara não podia, então era uma coisa assim. Doutor de Neve vai descer pra pegar o carro. Aí. Prende a respiração, fecha o olho e se esconde. Se tivesse no elevador pra descer, Tá ligado? o elevador passava direto, não parava. Porque se ele entrasse e encontrasse gente, o cara que era o assessor... Joga a cabeça dele fora. Bota ele Isso. na guilhotina. O maluco assim, eu jogava no poço do elevador. Um monte de recepcionista morto lá no poço. Lá no poço, o que aconteceu? Deixaram entrar Não, funcionário deixou o no cara elevador. ver. Esse é um probleminha com ele. Pô, encontraram com o presidente. Não, e o andar era uma razão de mármore, todo assim, só pra um cara só, tá ligado? Uma mesona. Aí eu entrei naquela parada fria, assim, tá ligado? O cara na mesa lá. Mas me recebeu com o maior sorrisão, por quê? O ministro, porra, eu tava sendo indicado pelo ministro Marcos Vilaça, ele, o ministro, Vilaça é meu irmão, não sei o que lá. O que você precisa? O que eu puder te ajudar? Porque o ministro pede uma ordem e tal. Trabalho, meu chefe. Aí eu falei pra ele, doutor Maurício Dinep, eu... Quero dinheiro, pô. Se eu não tive lá, não. Então eu quero só alguma coisa pra fazer aqui. Doutor, eu sou jornalista, sou formado, jornalista esportivo, meu currículo, estagiei no Lance e tudo mais. Tive rádio, trabalhei no rádio lá na faculdade, pá. E eu também já fiz coisas pro GE, pro site. Um amigo meu, tive um blog lá de Série B, tive um blog pessoal com os amigos e tudo mais. Então, é esporte. Eu queria, trabalhar no esporte, né? É o que eu faço e tal. Ele falou, eu sou presidente do grupo Diários Associados, mas eu tenho diretorias, né? Tem o Ricardo, que é um diretor aqui, é o meu diretor, o Ricardo Henrique, um cara muito foda. Foi o cara que recuperou a Transamérica em São Paulo, o cara é gênio. Ele era o diretor artístico da Tupi, lá da Rádio Tupi, então era ele que mandava na Tupi. Eu falei assim, eu não passo por cima dos meus diretores, eu vou te encaminhar pra sala do Ricardo, e aí o Ricardo vê o que ele pode fazer com você, como é que tá. Tá bom, doutor. Passou lá o telefone do Ricardo. Tô aqui com uma indicação de um grande amigo meu, tal, sei lá. Ele queria uma vaga no esporte, não sei como é que tá funcionando, tô te encaminhando, você conversar com ele, tá bom. Aí eu desci, fui pra sala do Ricardo. Aquela sala, né? Uma sala também grandona, com aqueles tela de MacBook, assim, gigante, telão, né? O Ricardo, senta aí, tá.
Eu falei, então, aí falei a mesma coisa. Então, eu faço isso. Aí ele, então, vou te ser sincero, hein? O meu departamento de esportes, o ano 2012, o Penido, no meio do ano, tinha saído pra Globo. E aí eles tinham resolvido não trazer uma estrela pra narração. Eles efetivaram o J. Santiago, que era o segundo pra primeiro, o Odilon Júnior de terceiro pra segundo, e tinha a galera, era essa equipe, e tinha o Geraldo Senna, que era um coroa bem antigo, que era tipo o terceiro narrador. E eles fizeram o quê? O Penido também era o chefe. E aí tinha um braço direito que era o Paulo Júnior, que era o coordenador, o Penido era o chefe. Eles efetivaram o Paulo Júnior como chefe e pegaram aquele dinheiro que gastariam com o Penido e dividiram com a equipe. Então foi a primeira vez que a galera do esporte teve uma graninha a mais, recebeu aumento, tanto os caras grandes quanto a galera menor. E aí eles viviam um bom momento ali. Aí ele falou, meu grupo tá muito fechado lá, tá muito certinho. Pelo que eu sei, não tem muito espaço, mas sim, eu vou chamar o Paulo Júnior, que é o meu chefe lá do esporte, pra você se apresentar e tal. E aí você fica em contato com ele, se pintar alguma coisa e tal, tá bom. Aí ele chamou o Paulo Júnior, aí foi na porta comigo. Aí o Paulo Júnior chegou, ele falou assim, aí ele foi, então Júnior, muito prazer, tá bom. Aí eu falei, doutor, quero dizer, se eu tiver oportunidade aqui, eu vou agarrar com os dentes. Não, porque tu tava no presidente, tu desceu pro chefe, daqui a pouco tu foi, tu falou, o próximo vai ser o porteiro mandando eu ralar e valeu. Exatamente. Era o caminho. É agora, vai me agarrar. Ele ia me levar pra portaria e falou assim, E ferro. toma meu contato. Ganha aqui, ó, o ponto de ônibus é ali, ó. Tá ligado? Tu pega a primeira direitinho. Ele não ali, volta ó. nunca mais. Ponta Brasil do lado. Aí ele ia falar pra mim aqui. Aí ele falou assim, ó, obrigado, tá, vamos ver o que acontece. Eu falei, Ricardo, espero que eu consiga uma oportunidade, porque eu tô com muita vontade, tô com muito tesão de trabalhar. E o Paulo Júnior na porta pra me esperar. Aí ele falou assim, aquilo ele fez assim, Paulo, dá pra ver que o menino, que o garoto tá com muita vontade, né, de trabalhar e tal. Isso é importante. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente pode aproveitar ele no site. A gente tá dando uma bombada no nosso site aí, dele que ele trabalhou no Lancinete. Aí eu já falei, pô, já mudou, né? Muito tempo. Foi o primeiro portal antes do GE. É que o GE Muito tempo, o GE é muito tempo. forte, né? Aí ganhou. Aí eu cheguei e falei, aí ele falou assim, pô, vê se a gente pode aproveitar o Júnior nessa situação aí, ver o que dá pra fazer. Aí eu já falei, pô, já ganhei ali Não, na hora que tu apertou a mão do cara ali, olhando dentro do olho dele ali, tu falou, tu Ali deu uma sobrevida, tá ligado? Aí o Paulo Júnior me levou assim pra andar, o que ele ia fazer, me mostrou o esporte, falou. Então, o Paulo Júnior falou, boneco, vamos ver aí, né? Pega meu telefone, me liga semana que vem, que eu vou te falar, tem uma situação aqui de uma estagiária que ela vai ser contratada. Vai se formar e tal. Só que parece que ela não vai poder ficar, ela vai embora do Rio. Então, se de fato isso acontecer, eu vou perguntar se eu posso te contratar nessa vaga que seria dela. Eu, tá bom. Passa uma semana nada do Paulo Júnior me ligar. Meu pai todo dia perguntava, e aí, te responderam, te mandaram? Eu falei, não, pai. Aí uma semana depois, meu pai falou, eu falei, pai, não me ligou. Eu falei, pô, uma semana não te ligou? Vou falar com o ministro, pô. O ministro tava... Nesse meio tempo, ele me liga. Ô, boneco, vem aqui na rádio amanhã, sei o que lá. Eu, tá bom. Cheguei lá na rádio. Ele, então, de fato, a menina não vai ficar. Então, assim, eu vou ter que saber. Se o presidente autorizar contratar você que já é formado na vaga de um estagiário que tá saindo, tá dentro. Eu só preciso saber disso. Eu falei, mano, isso aí era ali final de outubro. Tava ali acabando outubro. Aí eu saí de lá, fui encontrar meu pai e falei assim, pai, eu acho que tô dentro. Porque se o DINEP disse que um pedido do Vilaça era uma ordem, e se é ele que vai dar a canetada se vai ou não, ele vai dar que sim. E aí não deu outra. Passou ali 3 dias, ele... Boneco, ó, amanhã você começa, hein? 4 da tarde. Comecei no dia 1º de novembro de 2012. Entrei com aquele sonho de ser repórter de rádio, que era aquela que eu vi, né? De ser repórter, né? Viajar, botar na beira do Gilson campo. Ricardo te dá apelido. Elcio Venâncio. Essa galera que eu acompanhava quando era menor. Que meu pai também vi, que meu pai que me fez gostar de rádio. E aí fui vendo a realidade, né? Assim, primeira coisa. Jogaram lá no calabouço. Me botaram no site primeiro. Então eu escrevi a matéria. Ficava escrevendo a matéria, Aí o Paulo Júnior, que era o chefe, ele tinha uma ideia assim, vamos trabalhar o Beto para ele ser um coordenador de jornada. Coordenador. A Tupi era a única rádio que ainda tava com essa figura de coordenação. Que na verdade, o que é o coordenador? É o bucha. Deu merda, a culpa é do coordenador. Tipo, cadastra as sonoras do repórter que vai ser chamada no ar. Entendi. Que prepara roteiro pro narrador. Foi um trabalho sujo ali, né? Carrega a pasta pros caras. Nas outras rádios, isso não tem mais. Já não tinha naquela época. Na Rádio Globo, por exemplo, o repórter já ia pra uma cabinezinha, separava o material dele, ele era o responsável. Ele que botava na pasta. Depois que ele botava na pasta, o responsável virava o operador de áudio. Então, assim, se desse uma merda no ar, a culpa é do operador. Se desse uma merda antes de ir pro ar, material mal cadastrado, a culpa é do repórter. Então não tem essa figura. E na Tupi, até hoje, tem essa figura. Dito feito, eu fui fazendo site, fui mostrando desenvoltura. Tá maneiro tu falar isso porque
porque tu sempre fala nas charlas, ou aonde você vai. Tô trabalhando na Tupi 10 anos, ponto final, mas ninguém nunca se aprofundou como tu tá aprofundando realmente, assim, nessa parte, tá ligado? Exatamente. E eu quero saber as resenhas que tu falou que tinha pra me contar também. Vou contar. Quero. E a primeira é essa. O Paulo Júnior, eu comecei a sentir assim, que eu não ia ser repórter porque eu era gordo. E o cara achava que... Assim, eu falo com o Paulo Júnior, não tenho mágoa dele não. Mas ele tinha o entendimento de que o cara gordo, obeso, não ia ter o pique de correr na beira do campo, fazer aquela coisa toda. Ele não me deu essa oportunidade. Então ele me preparou pra ser coordenador. E aí depois que passou ali 1 ano, 2 anos, eu falei, mano, eu já tinha saído do site, já tinha virado só coordenador. Eu falei, mano, também não quero mais também. Porque eu fui ver que os repórteres, primeiro, não tinha mais aquele glamour que tinha antigamente. Ninguém viajava. Só ia viajar quando era jogo decisivo, aí o repórter ia. E assim, valendo título. Então não tinha aquela rotina de toda E já semana não tinha viajando. também mais a parada de tu estar ali no clube, acompanhando o treino. Exatamente. Você ficava lá, os caras ficavam mofando na porta do CT e sendo cobrado pra fazer dar E notícia. pegava 5 minutinhos só do final do treino, o comecinho bobinho, o finalzinho Só, talvez, e pra depois pegar a nem coletiva isso. e tchau. Parou, nem isso. E você ainda tinha que estar 24 horas no ar, porque você tinha que contribuir pra programação de manhã, de tarde com a Paulinho e à noite no giro. É. Então tu ia de manhã pro treino e tinha que fazer o giro ao vivo. Então os caras se fudiam. E o salário não tava tão distante que eu ganhava. Então eu falei assim, mano, e já não me botou pra fazer quando eu entrei aqui. Agora, mano, eu também não quero, vou ficar aqui na minha mesmo, na redação. Só que isso foi passando, eu fui ficando bem à vontade na função de coordenador. Pô, no início, eu fazia uma parada que era muito escrota, mano, que era marcação comercial. Que isso? Porra, tá rolando a jornada. Dentro da jornada, que é abertura, jogo e final. Existe um número X de anunciantes, né? Por exemplo, a Tupi, na época, sempre teve uma média de 12 anunciantes no futebol. Então, tem ali uma planilha com os 12 nomes e vários quadradinhos. E você tem que ir marcando toda vez que você ouve a citação. Ah, calma Não aí. pode ter menos de que X. Então, assim, eu acho que eram 15 citações. Tu era marcador de bingo da parada, Marcador. mané. Papo reto. Tá E era ligado? uma... Não, e aí os caras me falaram, isso aqui não era função nossa. Só que o Penido fazia tanta parada. O Penido, acho que ele era todo enrolado, virou uma função do esporte. Que será uma função do comercial. Óbvio. Um boneco lá do comercial, pega um estagiário, boneco, fica ouvindo aí. É. Mano, é a gente que fazia. Então, quando eu entrei, um Blue Thierry, que hoje é repórter da Flá TV, ele meio que até criou o sistema pra fazer, ele fazia. Aí, lógico, ele era repórter e tudo mais. Empurraram pro outro bucho, eu era o mais novo, empurraram pra mim. Olharam pra você no cantinho da sala. Eu acabei virando especialista nessa porra. Porque eu fiz, quer dizer, durante 2 anos, todo jogo, nem pica ou menos pica, eu tava sentado com a bunda no estúdio, marcando. Tinha que marcar, aí tu guardava essa folha, aí no final do mês tu juntava as folhas. Aquilo ali servia, sabe pra quê? Se o anunciante reclamasse que, olha, no jogo tal eu comprei 45 citações e fizeram 20. Ao invés deles irem recorrer a ouvir o jogo, então eles pegavam o meu material. Olha a responsabilidade. Isso. Se eu marcasse errado, era a forma dos caras tirarem a prova dos 9. Então se eu marcasse errado, vinha no meu rabo. Não, Pô, irmão, fazendo e um outra trabalho coisa, merda. Sem ganhar nada por isso. Aí. Você nada. tem 90 minutos, porque assim, se tu levantar e ir no banheiro quando voltar, Podia, e o cara só. citou alguma coisa, você perdeu. Ó, no intervalo só tem essa citação. Eu esperava essa citação, Depois marcava e ia. errado. Mas no início, pra mim, era muito louco ouvir marcar, era desespero. Depois eu fiquei craque nessa E porra. tu trabalhava com esses caras aí, esses cobra toda da época, Tudo, né? porra. O maluco do Wagner, que tava grandão na época, não tava já caidinho como tava no final. Então o Wagner era uma pica, cobrava isso toda hora, porque sempre se achou chefe. É mesmo? Pô, sempre se achou chefe. Então, assim, e a galera não batia de frente com ele, então ele tomava frente. Porra, o Paulo Júnior ligando pra lá, foda. Aí, algum estagiário entrou e empurrei essa pica pra outra. Aí eu larguei essa merda. E eu tava nessa. Aí um dia, cara, o Sérgio Américo, grande repórter, histórico da Rádio Globo. É. Tava na Tupi também, tava muito na Tupi. Ele falou pra mim assim, ele estava amigo, né? E eu já falava muito de futebol no vez da redação. Então os caras falavam, pô, Betão, tu é pica, tu sai pra cara. Porque também tinha isso, eu era proibido de comentar. Você não é inferno. comentarista, você não pode comentar. Você não é comentarista. Comentarista é fulano, fulano, Beltrano. E os caras falavam, pô, você manda muito bem. Aí um dia o Sérgio Américo falou pra mim assim, aí, Betão, cara, eu tô preocupado contigo. Eu falei, o que foi, Sérgio? Ele me despertou uma parada que quase caí em depressão. Ele falou, pô, Betão, você tem que arrumar de sair dessa porra aí de coordenação, cara. Porque, porra, nenhuma outra rádio no Rio tem coordenação. Então, você, por exemplo, você sai daqui a 10, fica aqui um tempão, vai embora, teu currículo vai ter lá coordenador. Nenhuma rádio tem mais coordenador. Tu não é repórter, tu não é comentarista, tu é coordenador. Coordenador não tem mais na Globo, que só tinha Globo mesmo de lugar pra ir, pra Rio. E aí? E outra coisa, esse teu coordenação de rádio não serve pra televisão, porque é outro job.
Coordenação de evento, de jogo é outra parada. Então, assim, você vai ficar num limbo. Você vai ser uma pica pra tu. Aí, quando ele falou isso, eu falei, mano, eu comecei a ficar noiado com isso. Eu falei, caralho, pode crer, mano. E agora? Cara, e agora, assim? E aí? E tem essa coisa, né? No rádio tem uma cultura, né? O comentarista, ele é ou o ex-jogador ou o repórter que ficou coroa e virou comentarista. Já trabalhou. Apolinho era o maior repórter de esporte do Brasil. Já tava coroa. O garotinho e ele. O garotinho, acho que saiu um comentarista foda. Apolo, quer ser meu comentarista? Você já é pica. Aham. E era assim. E eu não era repórter. Tu não Então era eu pensava, nada. como é que eu vou ser comentarista? Tanto que a galera falava, você nunca vai comentar. Eu já fico no automático, imito a voz do Wagner. Ele falava, você nunca vai comentar aqui. Eu falava, eu não vou comentar aqui mesmo, né? Acho que não. Mas eu vou comentar em algum lugar. Pô, os caras te davam no meio toda hora, então. Foda. Tinha que ter estômago, mano. Disposição. E eu, antes de entrar na Tupi, eu não tinha, não. Eu aprendi a ter lá. Porque antes eu era muito mamãezada, muito sempre criado por vó, mãe. Então a rádio me deu muita coisa também nessa parte de, irmão, foda-se, vão falar na tua cara que tu é uma merda. Tu vai dizer, eu sou uma merda e vou te provar que eu não sou. E tinha estresse lá dentro pra caralho. Pra caralho. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu comecei a ficar muito louco com isso, né? E aí vem a época da greve, 2015, que aí a Tupi entrou o Dinep fudeu a Tupi lá, tanto que ele saiu. Ele 16, tal, 17, aí virada de 16 pra 17, a gente ficou 3 meses sem receber salário. Mas por quê? Deu uma crise na rádio, crise de dinheiro, acho que deve ter tido desvio. A rádio saiu do Livramento, eles venderam o prédio do Livramento, que era um prédio histórico, e foram para São Cristóvão. Essa migração foi uma coisa mal feita, que faltou dinheiro. Não venderam pelo valor certo, venderam por um valor meio abaixo, e esse valor não foi compatível com a magnitude da obra que fizeram em São Cristóvão. Então faltou dinheiro. Então chegou uma hora que... E como é que eles fizeram com os pica lá, que recebiam um salário astronômico? Então, esses piques também estavam sem receber. Eles acumularam aí, mano, mais de 13 meses de imagem. Imagem não, de PJ dos caras. Caralho. Mas depois também que voltou, esses caras tiveram... me parece que esses caras... Foi prometido a eles que lá na frente seria acertado. Congelaram essa dívida, mas voltaram, eles receberam um salário alto e tudo mais. Veio a greve, a Tupi ficou, tipo, um mês tocando vitrolão. Só tocava música. Um mês. E muito louco. Ganhou a audiência da Globo tocando música. Que isso, mano. Aí voltou, aí muita negociação com o sindicato, vários piquetes lá na igreja de Santa Ifigênia, participei de alguns. E aí, em 17 de fevereiro, volta. Ficou eu e mais um. Eu e o Thiago Veras e o Ricardo... Não, eu e o Thiago Veras. Fomos os últimos a decidir se a gente ia voltar ou não. Porque no dia do piquete decisivo lá, a maioria da galera votou em continuar a greve. Eles tinham feito uma proposta lá de pagar 2 salários imediatamente e o terceiro pagar no mês seguinte. Era uma coisa dessa. Diluir a dívida. Diluir. Aí a galera não aceitou. Aí a gente foi embora. Quando eu cheguei em casa, me ligaram e falaram assim, quando vocês forem embora, o presidente novo, que tá até agora o Josemar, chamou a galera que ficou ali mais cabeçuda aqui, lá em cima, e falou, olha, pra voltar no final de semana, a proposta que melhorou foi essa. Então pagar tava 2 muito salários fudido, pô. Tava muito e o fudido. terceiro no mês que vem. E aí, assim, tem que responder até as 10 da manhã de amanhã pra entrar com o nome na folha de pagamento. Senão... E aí ele me ligou, todo mundo do esporte já aceitou. Assim, a maioria, né? Falta você e o Thiago Veras. Eu lembro que eu fiquei à noite com a minha mãe. Eu falava assim, mãe, eu sei que eu vou voltar. Eles estão fazendo isso por causa de quê? Porque o garotinho no esporte, na rádio, o Clóvis, esses cabeçudos que tem programa, eles dependem do chão de fábrica pra rádio estar no ar, porque a rádio no ar, eles vão ter eles estão... Por que esses caras não tiveram problema? Porque eles ficavam sem ganhar o salário, mas o Clóvis é o garoto propaganda do Mundial. Então ele precisa estar com o programa no ar, pro Mundial tá pagando lá a fortuna que paga. E aí, o Antônio Carlos... Não tava lá ainda, mas o Guanabara precisa estar no ar para botar o dinheiro. O Garotinho, ele tem lá... O Garotinho tem, acho que tinha na época, 3 cotas na Tupi. Então, dos 12 anunciantes do esporte, 3 é dele. Então, aquela cota é dele, 100%, não é com a rádio. Então, se a rádio não estiver no ar, ele não ganha isso. Então, pra ele tá pouco se fudendo pro dinheiro do mês a mês. Se acumular aí 12 meses sem me pagar, uma hora vamos pagar. Mas a rádio no ar, a minha cota vai cair. E a cota, dependendo da negociação dele, pode ser 3 cotas que podem dar 300 mil... Ou podem dar 60 mil, mas vai dar um dinheiro pra ele, então tem que estar no ar. E tu trabalhava com esses caras todos indiretamente? Todo mundo. E tudo sangue bom, tudo maneirão. Ali, frente a frente, tudo sente boa comigo, todo mundo. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu vou voltar pra trabalhar, sabe por quê? A gente vai voltar a botar a rádio no ar, pra continuar com os mesmos problemas, o mesmo dinheirinho ali mingado, pros caras ganharem. Aí minha mãe falou assim, meu filho, a vida é assim, você não vai voltar, os outros vão voltar, você vai aguentar estar em casa e a rádio funcionando? Eu falei, não, então eu voltei. E aí... Dali, dá uma virada que aí eu começo a ter a oportunidade de comentar.
O Cantarelli chega depois, então, bem depois Só em disso. 20. Porra, então tu passou as vacas magras 20, né? firme. 20. 19 ele tava na Transamérica ainda. E aí, quando eu começo a comentar mesmo na internet, melhora pra mim, porque aí esses caras grandes da rádio aí, o Clóvis, os caras começaram a vir até mim e falar: caralho, Betão, tu comenta, né? Ainda era na internet, mas a galera ouvia. Pô, tu comenta, mas tu manda bem. Então eu comecei a criar um negócio ali. Pô, o Betão é comentarista também. Aí, 17 rolou isso, aí início de 18, eu comento o primeiro jogo no ar, que foi um jogo da Copa Tupi, que é tipo uma taça das favelas, que o Odilon, o finado Odilon Júnior criou, pra poder preencher ali as férias. Aí eu comento a Copa do Mundo na internet, mas comento a Copa do Mundo. Aí vou começar a comentar. Aí viro comentarista. Eu era o 5º comentarista, mas não na carteira. Nunca Recebi ali 700 conto, vale transporte. Eu já e recebia trabalhando pra Eu já caralho. tava já aí há mais de 5 anos, meu salário era uns 2.800, vinha na mão. Mas minha carteira era assinada como assistente de produção. Assistente Nunca de mudou. porra nenhuma. O Eu já Aspone. Aspone. Não, e isso aí, até tem que dar o crédito ao Wagner, que ele tentou uma época que o RH fizesse uma reclassificação de todo mundo. Porque eu já era o coordenador executivo nível 3. Eu era o principal coordenador. Wagner era teu sangue bom lá dentro, né? Não, o Wagner foi o cara que me fudeu. Mas eu já contei essa história algumas vezes. Mas depois eu até penso que se ele não tivesse me fudido tanto, e também tentou fuder o Cantarelli, a gente não teria pensado no Charla. Exato, eu queria saber como é que surgiu essa parada. Assim, a gente sabe a história toda do Charlton, não precisa contar a história, mas assim, onde foi o start ali que de fato Isso, foi o desconforto, né? Porque a gente tava lá, trabalhando numa rádio onde a gente não tinha o privilégio. Não era privilégio de ter regalia, mas o privilégio de, pô, ter um conteúdo com, pô, uma galera trabalhando pro conteúdo ser ouvido. Tinha um cara do Ultrapassado, comercial, talvez. da promoção, Antônio Feijó, que é um parceiraço. Trabalhou muitos anos nessa época na Tupi, como ele era o chefe do comercial, o chefe da promoção. E ele falava: cara, eu canso de falar pros caras. Bota o Beto, bota os moleque novo aí, bota o Cantarelli. Porra, vocês têm um monte de moleque que cuidar de boa. Aqui dentro vocês não usam. Ficam só escondendo os caras têm cabeça fresca. Tanto que quando a gente botou o Charla no ar, ele foi um dos primeiros caras que veio falar: pô, vocês, graças a Deus, vocês saíram de lá, porque os caras não iam dar essa moral mesmo, né? E vocês fizeram de vocês. Lá, a resenha e assim, é esse desconforto que fez do desconforto falar assim: mano, vamos criar uma parada. E aquela história que eu falei, o Cantarelli me botou pra ver o flow da vida, e a gente falou: vamos fazer essa porra? E a gente fez, e nunca parou de fazer, e o negócio fluiu, porque era um espaço que tava pra ser preenchido aqui no Rio, que não tinha nada, e a gente, vamos fazer. De repente, se o Cantarelli tivesse tendo tudo que ele pediu, sendo atendido, se eu tivesse sido tratado de uma O forma... Charlie ia ser da Tupi. Ou nem ia ter pensamento nisso. Porque ele, imagina, se ele estivesse narrando com moral lá, era o que ele queria. Ele queria narrar com liberdade numa rádio grande. Então, se ele tivesse isso lá, de repente ele nem ia ficar reclamando como ele reclamava tanto, que me fez. Fala, caralho, me mostrar essa história. Eu tava puto querendo fazer, mano. Eu já tava, até antes de ele entrar, já tava há um tempo pensando, mano, que eu já tinha tentado fazer um canal no YouTube com outro amigo, que aí não rolou. E eu falei: o que eu vou fazer, né, fora daqui pra ver se consegue engrenar pra de repente, ou se um dia me demitir, eu tenho canal e eu invisto, ou então se o negócio crescer, eu saio daqui. E aí não rolava, acabou. O que aconteceu? Acho que, assim, tudo no tempo de Deus, né? Tinha que ser ali, naquele 2020, 2021. Ó, tu vê o ponto de desconforto que tinha na rádio? Olha essa situação. Essa eu nunca contei, isso aqui. E eu já tava dando meus comentários, porque isso aí já era depois de 2015. Então eu já tava fazendo comentário na internet e tal. Já era um pouco diferente do que era antes. Mas continuava sendo a minha função coordenador. E aí o garotinho, José Carlos Araújo, ele vai pra Tupi em 2015. E, porra, sempre foi ídolo de infância, aquela coisa: caralho, vamos coordenar pra jornada do garotinho e tal. Beleza, o garotinho chega, vai lá. Eu acho que essa aí já foi 2016 ou 17, por ali. Pô, eu tô um dia lá, coordenava, tava dentro do estúdio, e o Gilson e o Gerson, finado Gilson, né, que foi um padrinho meu. Isso era muito engraçado, Gilson né, era cara? foda. O Gerson também. O Gilson é um cara que me deu muita moral, me botou pra comentar um programa no Dial, lá no programa dele do Bola em Jogo, que é muito ouvido. E vira e mexe eu encontro gente que fala: cara, eu te ouvia muito no Bola em Jogo. Pô, e eles eram muito raiz, né, cara? Eles falavam mesmo aquilo que eles pensavam, tipo de Aranha, né? Sim. Ponto. E era bacana porque eu tinha liberdade de discordar dos caras. Então, como eu era mais novo, eu ficava sendo um contraponto, né? E eu fui pra Flá TV por isso. O cara que me contratou falou: cara, eu te ouvia muito no Bola em Jogo. Eu falei: cara, esse Beto Júnior aí, pô, no meio da mesa, só cascudão, ele vai lá e fala o que ele pensa. E aí, eles chegaram os dois, e a gente ficou muito amigo rápido, né? Isso é muito louco, né? Os caras que também eram referências pra mim, igual o garotinho também. Eu tô um dia lá no estúdio, lá, esperando pra começar uma jornada. Aí eles entram no estúdio e falam assim: eles me chamavam de Padre Jorjão, que eles estavam parecido com o Padre Jorjão. Aí o Padre Jorjão, vem cá. Pequenininho. Padre Jorjão, ele é carequinha, né? O que foi, Gilson? O que fala, Gil? Fala, canhota. Então, ó, te dá o papo aí, hein? Abre teu olho. O que foi, Carol? O garotinho
Se tu der um mole aí, ele vai te derrubar. Tá querendo tua cabeça. Eu falei, mas que isso, cara? Por quê? Eu falei, tá lá, cabine lá, vira e mexe, tô vendo ele ligar pra diretor, liga pra cá, liga lá, fala disso, fala daquilo, aí vira e mexe, sonda, fala do teu nome, não sei o quê, corneta um negócio, corneta o outro. Mas ele falou assim, mas olha, a questão não é você, a questão é o teu cargo. Porque ele tinha empresa, né? JCA, e aí onde o garotinho ia, os caras, ele levava uma galera com ele, então ele tinha um operador, que era dele, ele tinha o Gerson e o Gilson, que eram os comentaristas dele. Tipo o treinador e a comissão. E tinha a menina Karen Calixto, que hoje, ela é até, tipo, coordenadora geral do esporte da Tupi hoje lá. E ele falou assim, então, ele já tirou a gente, já tirou o operador, já liberou todo mundo, a gente só recebe da Tupi, ele passou pra Tupi, e ele quer encerrar a empresa, e ele quer colocar a Karen aqui. E a Karen só pode entrar aqui no teu lugar, porque é a função que a Karen faz, coordenação, e é o que você faz. Aí o caralho, mano. Aí eu falei, então, mano, ó, assim, tu faz o trabalho, tu faz o seu trabalho muito bem, mas redobra a atenção aí, porque assim, se tu der qualquer mole, que pode acontecer, errar, coisa, vai vir com a vara firme pra cima da direção aí, justificando que, olha, tá vendo? Então, assim, principalmente nos jogos dele, fica atento, porque, sabe como é que é? Eu caí e saíram de lá. Eu falei, caralho, mano. Aí eu, porra, mano, como é que pode, mano? Porra. Aí, irmão, eu soube disso. Se não foi no mesmo dia, no dia seguinte, me chamaram lá e falaram assim, o Odilon, finado Odilon, ô Betão, o Ricardo Moreira que fazia o plantão, porque o plantão da Tupi sempre foi, os últimos anos, é o Vinícius Gama. O Vinícius Gama não voltou na greve. Ele tinha botado na justiça, ele não voltou. Então quem ficou fazendo as paradas foi o Tigrão, o Ricardo, que era narrador. Aí, pessoal, o Tigrão vai entrar de férias. Então, a gente tá pra contratar um repórter pra ser pra cobrir as férias dele, que é o Sérgio Guimarães, que ficou contratado lá, tá até hoje contratado. O Sérgio, ele já fez plantão na vida dele. Ele sempre foi plantão antes de ser repórter. Então, só que a gente tá ainda negociando com ele. A gente não sabe se o RH vai aceitar, tal. Então, assim, essa semana, o jogo do garotinho, você vai ter que ser o plantão. Eu falei, o quê? Eu nunca fui plantão, cara. Tava armadinho ali, tava tudo armadinho ali pra você deitar, pra tu molhar o teu pé. Eu falei, e outra coisa, o garotinho, ele, no plantão dele, eu vejo o Gama, que é especialista, reclamando às vezes que o garotinho, ele, do nada, porque o plantão tem uma ordem. Saiu o gol, o plantão aciona. Tem gol. Aí o narrador, tem gol aonde? O plantão vai e fala. E o garotinho, que é dele, ele vai... Ele sempre bota um monte de gente pra ficar acionando ele sobre as coisas. Então ele tem gente em casa. Garotinho, o jogo tal, assim. Então, ele vai por conta própria e chama. Olha, como é que tá o jogo lá aí? Que xeramobim, hein, plantão? Aí, caralho, tô esperando isso. Só que o Gama é gênio. O Gama tem uma porrada de tela, papel. O Gama joga na loteria. O Gama tem tudo na mão. Então ele, qualquer jogo, caralho, se ele não souber, ele já sabe aonde ele vai clicar, que em 1 minuto... Eu já te respondo, garotinho. Ele pode fazer isso. E ele vai voltar com 1 minuto. Eu vou jogar tudo pro alto, vou embora daqui. Aí eu falei, Odilon, vou te abrir o jogo aqui. Eu fiquei sabendo ontem que o garotinho quer minha cabeça pra colocar a cara aqui dentro. Aí o Odilon, ô Beto, o garotinho, ele não tem poder de demitir ninguém aqui não, ele não é chefe. Eu falei, eu sei, Odilon, mas é o garotinho, é o garotinho. pô. Então Eu ele sou chega Beto. na direção e fala 1 vez, 2, 3 vezes, daqui a pouco. E outra coisa, tudo que ele precisa é eu fazer merda. E eu vou fazer muita merda. E eu tô aqui, pai, que não passa nem Wi-Fi, pai. Eu vou fazer muita merda na parada, eu não sei, nunca fiz plantão na minha vida. Não, eu vou te botar pra fazer um plantão aqui e tal. Falei, um plantão antes do dele? Esquece. Aí ele saiu, aí ele volta no dia seguinte e fala, Betão, é isso mesmo, ó. O Sérgio Guimarães não vai começar ainda agora, só na outra semana. E você vai ter que fazer esse jogo. Aí eu, caralho, A Dilon. forca já tava pronta pra você. Aí eu, tá bom. Falei, tá. Assim, vai dar merda, Dilon. Não, você é bom pra caralho, quis me incentivar, né? Aí eu, tá. Eu tinha feito um teste com o Dilon num programa que foi só o segundo tempo. Fiz um monte de cagada. Imagina o jogo inteiro com o garotinho. Aí eu fui pra casa. Aí acordei. Quando eu acordo, assim... Tipo, às 7 da manhã pra ir dar um mijão. Aí, mano, eu olho no espelho, assim, tava com a cara inchada de sono. Tinha acabado de acordar. Aí eu olhei assim, aí eu fiz assim, só dei uma forçadinha assim. Ficou, meu irmão, a cara, o olho caído, assim, eu tirei muita foto. Blá, 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 vários. Comecei a ficar na cama olhando a melhor foto. Falei, essa aqui, mano. Botando um coraçãozinho, essa aqui ficou boa. Vou jogar um filtrinho aqui. Deu o zoom aqui assim. Essa aqui eu saio com cara de derrame, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, tava cedão, né? E lá na Tupi tinha isso. Se tu fosse se comunicar pra galera que tu tava fora doente, lá pra meio-dia, pô, o vagabundo vinha cornetar. Porra, só agora, sei o que lá. Falei, mano, eles gostam de cedo, né? São 7 da manhã, eu vou mandar agora. Aí, bum, foto do grupo da rádio. Pá. Tô fudido. Galera, acordei com uma dor, boca sangrando. Meu irmão, meu dente tá doendo pra caralho. Olha a minha cara como é que tá. Ó, tô esperando dar
umas 10 da manhã pra ligar pro meu dentista, ver se ele pode me atender hoje, pra ver que merda é essa. Eu tô aqui, não consigo falar direito. Tô fora hoje e mais tarde eu mando o que ele falou. Aí só foram responder lá pra 10 da manhã, né? Porra, Betão, caralho, vê essa porra aí, tal, não sei o quê. O maluco do Wagner, que sempre uma mala tremenda, quer ligar, né? Aí ligou, não atendi ele. Só atendi ele, tipo... Fui pra rua, aí eu atendi ele na rua, assim. Fala, velho. O que foi? Fala aí, O que foi Roger. isso aí, velho? Tô com a boca fudida, velho. Tô indo pro dentista agora, tá? Eu desligo aqui, quando eu sair de lá eu te aviso. Ele, me deixa informado, sei o que lá, preciso falar com o RH. Tá bom. Liguei pro meu primo. Precisa falar com o RH. Pô, e ele tinha poder de que lá dentro? Ele era o... Ele era o principal apresentador, Tá, mas e aí? mas não era chefe de nada. Então, caralho. Só que o Odilon era o chefe, só que o Odilon era um perfil low profile. Então ele engoliu o Odilon. O Paulo Júnior, que não voltou na greve, o Paulo Júnior era um maluco que ele não crescia. Mas também o Paulo Júnior dava porrada nele assim, mas porrada. Mas não limitava também ele. Mas ele não crescia, porque o Paulo Júnior era mais... se impunha mais. Agora o Odilon ele engolia. Na verdade, ficou combinado que o Odilon ele assinava as coisas, mas o Wagner era a iminência parda. Entendi. Aí, mano, até em relação ao RH, o RH dava muita moral pro Wagner. Liguei pro meu primo que era dentista, falei, Felipe, me ajuda aí, irmão. Eu preciso que você me dê um atestado aí de... Na verdade, eu precisava ficar fora pelo menos uma semana, 10 dias, pra não pegar aqueles jogos ali, porque eu acho que 10 dias o Sérgio Guimarães já estaria trabalhando, e aí o Sérgio ia fazer. Cara, tu foi muito sagaz. Não, cara, porra. Aí ele falou, tá bom, então tu faz. Aí expliquei pra ele o que era, tá bom. Aí esperei um tempo, aí tipo, no final de tarde liguei pra rádio, liguei pro Wagner logo, falei, então, Wagner, ó, deu merda aqui, vou ter que fazer uma cirurgia na boca. Tô triste pra Tô caralho. mal, tô tomando remédio aqui, tô fazendo um canal, eu tinha um canal aqui, um bloco, deu uma infecção nessa merda. O dentista falou que, pô, perigosíssimo, tem que E tu resolver falando isso logo. assim, né? Eu falando Ah, do já meu tá. lado. Só volto na outra semana. Aí ele, pô, Roberto, só volto outra semana, Wagner, não tem condição. Não tem condição. E ele, Desde... não esquece de trazer o... Tu meteu um Diogo Nogueira aqui pra ele, foi falando assim. Diogo Nogueira com Eric Camargo. Diogo Nogueira. No gracinha. Ai, Ali, olha, quando você voltar, não esquece de trazer o testado, porque tem que botar isso o cara tá mais preocupado com o carro, calma aí. Mas era irmão. assim, era assim. Aí eu, tá bom, desliguei. Falei, mano. Nem que era assim, né? Até hoje é assim. Né? Melhorou porque ele Infelizmente. saiu. Sim. E aí a Karen tem autonomia ali pelo que eu sei, ela tem mais autonomia ali no departamento. Não tem autonomia muito fora, mas no departamento ela tem, e a Karen é uma menina muito humana, assim. Então o que eu sei é que hoje em dia o esporte da Tupi é muito mais humanizado. Aí, mano, eu relaxei. Falei, mano, é isso. Ele falava pouco no grupo. De 2 em 2 dias eu ia dizendo, ó, galera, eu vou fazer a cirurgia hoje. Isso. E tal. Aí, botei a coroa, hein? Assisti o jogo que eu ia fazer, que era o garotinho, Que era tua forca. que era a minha forca. Aí, beleza, voltei. O Sérgio Guimarães contratado pra fazer as férias do Tigrão. E aí era com ele. Só que aí o Odilon falou assim, Betão, eu combinei com o Sérgio pra ele poder ter folga. Acho que era isso, pra ele ter folga. Não, folga não. Sábado é sempre dia de jogo. E eu vou precisar usar o Sérgio Guimarães como repórter no sábado e pra ele ser plantão no domingo com o garotinho. Então... No sábado, você faz o plantão pra mim. Até pra você também pegar isso. Eu, tá bom, Odilon. Eu nem contestei. Aí eu fiz, acho que um mês, todo sábado, plantão pro Odilon Júnior, nos jogos. E aí eu fui pegando, fazendo, pô... Fiquei de boaça. Depois desse período, não precisei fazer. Já tava tranquilão. Aí acabou que eu fiz um jogo do garotinho, como plantão, que precisou de dia de Mas semana. aí você já tinha experiência. Pô, já tinha feito quase um mês. Já tinha estabelecido as formas pra eu me funcionava, defender. E aí fiz, ele me elogiou e tudo mais. Passou batidaço. Eu acho que se eu não tivesse tido esse pensamento Tu foi sagaz, pô. e tivesse ido lá caído pra fazer, mano, não sei se ele ia usar isso pra fazer o que ele queria fazer. É, mas, se a porra, rádio ia aceitar, também não sei. Mas tava encaminhado já. mas- Assim, tinha tudo pra dar errado, né? Tinha tudo pra Verdade dar errado. é essa, mas também podia dar certo pra caralho também. Porque numa transmissão dele, vagabundo naquela época ainda ficava assim, porque depois que o período foi pra lá, o garoto perdeu um pouco de força. Sim. A verdade é essa. Mas naquele período ainda era aquela coisa. Então, assim, qualquer cagada na transmissão dele, a rádio inteira ficava. Oh, meu Deus. Então, assim, Fica todo mundo melindroso. se eu fizesse uma série de cagadas, não entrasse gaguejando, mas ia ser uma repercussão que talvez Não, ele chegando lá e irmão. falando assim, tá vendo, gente? Pô, eu falei, tô falando um tempão, porra, sei o que lá. Tira esse e outra moleque coisa, daqui. Depois da primeira cagada, a segunda vem rápido, Não, a eu ia terceira falar, vem rápido. Aí eu ia é. falar, mano, foi o que eu É. falei. Tentar arrumar a merda Aí ali. ele ia E puxar aí de ele novo, aí tu cara, tá eu errado ia- de novo. É isso aí, irmão. Fez Agora- a primeira cagada, vai fazer outras. A minha relação com o garotinho ela é boa, porque depois eu entendi que não era
O problema não era comigo. Era a cadeira que tu tava sentado. Era a cadeira que eu tava sentado. Ele queria pra poder... Aquela cadeira ia solucionar uma situação pra ele botar a Karen lá. E aí era minha. E, então, assim, depois eu tive o discernimento de conviver bem com ele. Se ele vai... Se chegar nele, vai ficar, mas eles deixaram bem claro. Não era falsidade minha, não. Eu nunca tive rancor dele, não. Porque eu entendia que... Sim. Era a questão da minha cadeira que ele queria. As coisas que eu passei, que o Cantarelli passou, as pessoas que estão lá no Chala, a gente... É isso aí, a gente... faz o Chala ser a antítese do que a gente passou.